Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro O Dicionário das Palavras Perdidas de Pip Williams. Neste livro nós acompanhamos a Esme. A Esme é uma menina que no início tem 5, 6 anos. Ela é órfã de mãe, vai trabalhar com o pai, aliás, o pai leva-a para o trabalho, é mais assim. O pai é um dos estudiosos, um dos lexicólogos que está de volta do primeiro dicionário de Oxford e, portanto, ele leva-a com ele para o barracão onde eles fazem seleção de palavras, de citações e estão a começar a juntar as palavras por letra. Portanto, é um sítio onde estão vários lexicólogos, vários estudiosos das palavras, para fazerem então essa reunião de material para depois conseguirem produzir um dicionário o mais fidedigno possível. A Esme, há aqui um dia em que apanha uma palavra que caiu no chão, repara que ninguém está à procura dela e, portanto, acaba por guardar essa palavra. Fica a saber que a palavra é escrava e ela não compreende o que é uma escrava e então começa a questionar. O que acontece é que ao longo dos vários anos há outras palavras que vão caindo, palavras que aparentemente ninguém se dá conta que desapareceram, ou então palavras que já existe algo daquela raiz e aquela palavra não vai entrar no dicionário, e a Esme vai aqui começar a reunir algumas palavras que estão a ser descartadas pelos lexicólogos, ou que são esquecidas ou perdidas, como refere o título, e ela vai começar a reunir essas palavras. Aquilo que nós nos vamos a perceber aqui é que na realidade essas palavras são todas muito relacionadas com o universo do feminino. E portanto este livro, mais do que ser sobre o significado das palavras, porque não é tanto o significado das palavras, no fundo é tudo o que envolve uma palavra. E nós vamos perceber aqui a que tipo de palavras foi dada importância e a que palavras foi retirado no fundo o peso que a palavra tem. Portanto, tudo o que seja um bocadinho mais de plebe não entrou no dicionário, muitas palavras do universo feminino não entraram no dicionário. As citações não podiam ser de uso corrente, portanto não é porque alguém usa uma palavra que essa palavra foi usada no dicionário. A palavra tinha de estar por escrito, tinha de haver uma citação, muitas vezes de livros escritos por homens e, portanto, muitas palavras cujo significado que está no dicionário não é um significado que é dado na vida real pelas pessoas que as usam. É um livro que fala aqui muito então no universo feminino, no facto de o dicionário, quando foi criado, estar muito virado para um universo masculino. O que é curioso é que efetivamente a história é baseada em algo real. Efetivamente a palavra escrava não estava no primeiro dicionário de Oxford. O dicionário foi lançado em volumes, em fascículos, e houve alguém que se apercebeu da falta dessa palavra e questionou o porquê dessa palavra não estar no dicionário. E foi assim que a autora teve a ideia para escrever esta história. Portanto, a partir de uma história real, ela criou aqui uma personagem que gostava de guardar papelinhos e de criar o seu próprio dicionário e começar a perceber então o porquê dessas palavras, como é que elas eram usadas, por quem é que elas eram usadas, coisas mais de linguagem corrente, porque a Esme começa aqui a conhecer algumas pessoas que não estariam na sua esfera mais imediata de conhecimentos e vai conhecer as palavras que usam, palavras muitas vezes até rascas, aquilo que nós consideraríamos rasca, e que ela vai começar a conhecer as palavras e o seu significado e vai perceber então que há muitas coisas que estão a ser excluídas do dicionário. Além disso, quando começa o livro, então a Esme tem por volta de 5, 6 anos e nós vamos acompanhar a Esme durante vários anos. Ao longo da vida dela vamos começar a perceber as pessoas com quem ela se relaciona, a forma como ela acaba por estar incluída ou não na vida daquele barracão no meio dos lexicólogos, a forma como ela é vista pelas pessoas que trabalham com o pai, a forma como ela começa a trabalhar então também no dicionário. Ela vai conhecer pessoas dentro de todos os degraus relacionados com o dicionário, desde os lexicólogos que estão a reunir as palavras, ao facto de haver vários polos que estão a fazer isso, às pessoas que imprimem na gráfica os volumes que vão ser editados. Acaba por conhecer pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o dicionário. E nós vamos ver aqui muito o papel da mulher, o papel do feminino, a forma como é esperado de alguém que faça determinadas coisas, a forma como é esperado que haja um envolvimento ou uma necessidade de criar uma família, a forma como tudo isto se passa no fundo no final do século XIX, e nós temos aqui uma personagem
que não quer exatamente aquilo que as mulheres da idade dela queriam. Portanto, ela tem relações para lá daquilo que seria esperado dela, ela sabe ler, não era corrente nas pessoas em geral, quanto mais nas mulheres, e portanto era uma coisa que ainda estava muito vedada. No entanto, vamos vendo aqui que havia muitas mulheres envolvidas no processo de criação do dicionário, mais como informadoras, como pessoas que estavam a fazer recolha de citações para enviarem para o dicionário, e vamos ver então esses pequenos detalhes, questões como maternidade, se é uma coisa que se quer ou não, a forma como isso acaba por influenciar a forma como vivemos, por aí fora. A única coisa que eu tenho a apontar a este livro, e que poderá não ser do agrado de toda a gente, é que é um livro muito lento. É um livro que se debate muito em detalhes. E não é detalhes no sentido de descrições muito longas. É mais no sentido de as palavras têm um determinado peso e nós vamos ver aqui de que forma tudo o que está nesta história, tudo o que envolve essa história, acaba por ter uma influência muito grande na pessoa que é Esme, na forma como ela se dá e como se liga a outros personagens, a forma como as palavras têm então todo um significado para lá do significado, a forma como são usados, esse tipo de detalhes. E portanto, pessoas que não gostem de livros de ação lenta e que se desenrolem ao longo de vários anos, possivelmente não será um livro para vocês. No entanto, se têm interesse no papel da mulher, se têm interesse no peso das palavras, definitivamente é um livro que vocês vão querer ler. Há aqui uma parte em que faz uma distinção muito grande entre o que é uma citação e o que é uma opinião, e basicamente uma das personagens diz: não me importa de que juntes coisas aos nichos. É assim, mesmo que as tuas citações não venham de um texto, podem encorajar a pesquisa de coisas semelhantes. A forma mais acessível de compreendermos palavras novas é através de artigos de jornais. Hoje em dia o James passa bastante tempo a discutir a validade deles. No entanto, muitas vezes não passam de opiniões, e se quisermos definir alguma coisa a partir de opiniões, temos de considerar todos os lados, e nem todos os lados têm um jornal à sua disposição para falar por eles. E então a personagem responde que então é bom que alguns deles se tenham aqui. Portanto, o facto de às vezes haver coisas que não estão escritas não invalida o facto de uma palavra existir, de ser algo que é usado e de ter um peso para quem as usa. Portanto, é um livro que debate muito essas questões. Se alguma das coisas que eu disse vos chamou a atenção, vão para este livro. Eu gostei imenso de ler. Houve aqui partes que me deixaram extremamente frustrada, porque gostava de que as coisas já tivessem evoluído mais. Foi um livro que eu gostei muito de ler. É um livro que me deu aqui várias perspectivas que eu ainda não tinha pensado. Foi um livro que me deu aqui algumas respostas a questões que eu tinha, por exemplo, como é que os soldados recebiam cartas na guerra, se eles andavam sempre de um lado para o outro. Faz sentido. Não sei como é que eu não tinha lá chegado sozinha, mas pronto. Temos aqui várias coisas, nós acompanhamos a Esme durante muito tempo. Temos uma das provas de amor mais bonitas que eu alguma vez vi na minha vida. Lindíssimo, lindíssimo. E portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura. Deixem-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre este livro, se é algo que vocês acham que seria do vosso interesse, se é alguma coisa que vocês já pensaram no significado das palavras, quem é que está por trás de um dicionário, como é que um dicionário se monta. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!